Evangelho, quinta-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes os pés e as mãos. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje com a Santa Liturgia, nós continuamos ouvindo o retorno dos discípulos da cidade de Emaús. Ontem falávamos a respeito do sinal que eles trazem do ressuscitado. Caminhavam pela estrada, seguindo para Emaús, levando consigo as marcas da paixão, as marcas da separação, as marcas da tristeza, da desolação, as marcas que ficaram presentes no coração ferido em sua fé e ferido também na esperança sobre o amor e o testemunho que Deus ofereceu através da palavra, da pregação de Nosso Senhor. Caminhar com o ressuscitado foi pouco a pouco transfigurando os seus corações de alegria. Como é importante para nós esse texto, e comentávamos ontem, hoje vimos o retorno deles até os discípulos, porque caminhamos com o ressuscitado ao longo da nossa vida como batizados. E o caminhar com o ressuscitado é um caminho onde o Senhor vai, a partir da ressurreição, nos levando a redescobrir todo o significado da nossa vida, nos levando a vivenciar de uma maneira nova tudo aquilo que nos foi entregue no dia do nosso batismo. Em modo particular, o retorno deles para Jerusalém foi marcado pelo grande desejo de anunciar tudo aquilo que Jesus havia realizado no coração deles. No primeiro momento, podemos pensar que eles tinham o interesse de contar simplesmente o que aconteceu pelo caminho. Mas o que aconteceu pelo caminho, meus irmãos, é incontável. Não tem como a gente descrever. Porque foi algo que aconteceu no íntimo do coração. Como eles iam contar tudo aquilo que Jesus falou? Porque o caminho foi longo e o discurso de Jesus foi de uma profundidade, uma densidade muito grande. Mas o que eles poderiam transmitir, e isso não é nada subjetivo, é o fato de que o Senhor ressuscitado ressuscitou também a fé em seus corações e agora eles ardem de amor. Como pode toda aquela tragédia e sofrimento ter sido retirada de seus corações se não fosse por uma obra do próprio Senhor ressuscitado?
O primeiro cuidado de Jesus ressuscitado com o coração de seus discípulos é tirar deles a tristeza que paralisa, é levá-los para além das dores da paixão, é levá-los para além da tragédia da cruz, é de ajudá-los a não pararem na angústia de verem os sofrimentos por causa do nome do Senhor. Cada um de nós, como batizados, caminhamos e entregamos nossa vida cotidianamente ao Senhor e vivemos inúmeras cruzes. Não vivemos por conta de uma situação da vida cristã. O cristão é aquele que tem que suportar cruzes. O cristão é aquele que escolhe andar com o seu Senhor. E se o seu Senhor abraça o sofrimento, se o seu Senhor escolhe entregar-se livremente como vítima de amor, também nós escolhemos com o Senhor entregarmos-nos como vítimas de amor. E nisso abraçamos a cruz. A cruz, ela é uma escolha de amor na nossa vida. Ela pode ser fruto de uma circunstância concreta, ou seja, vivemos nesse tempo em meio a sofrimentos, precisamos realizar escolhas na defesa do bem, da verdade e da vida que nos impõe sofrimentos. Vivemos ainda sofrimentos causados por causa das nossas amargas escolhas e decisões pessoais. À luz daquilo que Deus nos pede, buscamos com maior intensidade o que esperamos e desejamos, ignoramos aquilo que o Senhor nos propõe e isso se reverte também em um sofrimento, ou seja, em uma cruz. Mas tanto esta segunda situação que o Padre descreve, que pode ser vivida através do itinerário penitencial como um ato de entrega e amor a Deus, a primeira também vai vivida como um ato de amor e de entrega a Deus. A segunda por um itinerário da conversão, através de um gesto penitencial e reparador. A primeira, através de uma aliança de amor sobre o discipulado da escuta. Para que a segunda aconteça, também é necessária a escuta, mas a primeira, o coração com maior docilidade, vendo o Senhor que nos apresenta aquilo que para o seu coração é importante, escolhemos por Ele. Escolhemos viver a nossa vida e entregar a nossa vida por Ele. Os discípulos voltam de Emaús às pressas para encontrar os 12, para poder testemunhar para eles que Jesus ressuscitou, e isso se dá retornando para Jerusalém. Perceberam? Jerusalém era a cidade palco, a cidade cênica do maior sofrimento que eles viveram. E agora estava se tornando a cidade da perseguição, porque foi contada uma história e o anúncio da ressurreição de Jesus seria sistematicamente desacreditado e vilipendiado por parte daqueles que condenaram o Senhor. Então, Jerusalém seria uma cidade das cruzes, vocês estão percebendo? E eles escolhem voltar para Jerusalém, e não é um voltar só de entusiasmo. Eles tinham razões pelas quais deixavam Jerusalém, para além da tristeza e da desilusão, também tudo aquilo que os esperava, pois se o Mestre foi morto, o que farão daqueles que são seus discípulos? Mas agora eles voltam. Voltar para Jerusalém, anunciar Cristo ressuscitado, ser testemunho vivo de Cristo ressuscitado, é também fazer escolha de abraçar a cruz, de sofrer por amor a Ele. Estão vendo? As coisas não se separam. O medo de sofrer poderia ter sido muito grande, eles poderiam ter desistido dizendo, talvez em um outro momento nós possamos dizer para eles, é bem provável que lá eles tenham vivido alguma coisa também. E bom, vamos seguir nosso caminho porque é mais seguro e a prudência diz, não vamos voltar para lá para não arranjarmos problemas. Nada disso aconteceu. Ou seja, esses pensamentos se passaram pelo coração deles, passaram tão rápido como um trovão, como um raio passa no céu. Porque eles voltaram, como diz o texto, cheio de entusiasmo. Eles encontraram os discípulos lhe contaram tudo o que tinha acontecido no caminho. E enquanto eles estavam dizendo, olha que maravilha, meus irmãos, enquanto eles estavam dizendo, apresentou-se no meio deles Jesus. Enquanto eles partilhavam agora, não
a fração do pão, mas a fração do amor e da fé que Jesus havia colocado no coração deles, que estamos falando nesses dias, isso é fantástico. Eles estavam agora dando daquilo que receberam, vocês estão percebendo? Eles estavam testemunhando o amor que Jesus acendeu no coração deles, fez arder no coração deles. E a fé que ele foi pouco a pouco restaurando, eles estavam oferecendo daquilo que receberam. Eles estavam realizando a fração, a partilha do Cristo ressuscitado. E ali, naquele exato momento, para que fique claro, não só para eles, mas para mim e para você, o Senhor se faz ver, se faz presente, confirmando o testemunho deles, o testemunho da tua fé, o testemunho do teu amor. Digo tua fé e teu amor porque o Senhor colocou em teu coração para que sejam também teus virtude e obras. A fé se torna virtude agora, e o amor que o Senhor te deu, se transforma, que o Senhor ofereceu por ti, que semeou no teu coração, se transforma em obras. Então são seus. Eles, cada vez que são oferecidos, são confirmados por Cristo. A aparição do ressuscitado ali legitima o testemunho deles. Mas como Jesus legitima o nosso testemunho? Ele não aparece no seu corpo glorioso diante dos apóstolos, como apareceu enquanto os discípulos de Emaús testemunhavam. Mas da mesma forma que a gente volta ao momento de ontem, Jesus legitima o nosso testemunho quando partilhamos da fé e do amor que dele recebemos, fazendo o coração do outro também exultar de alegria, arder de amor e se tornar pleno de fé. Ele diz: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um fantasma. Meus irmãos, a gente traz muitos fantasmas na nossa história, né? Toda a tragédia da cruz dá um impacto sobre nós que parece que a morte tem a última palavra, né? Ver um fantasma é rever a morte. Essa é a ideia principal. Às vezes os sofrimentos são tão pesados que parece que só resta a morte. E naquele primeiro momento, eles não olham para o novo, eles olham para o antigo. Eles olham a partir da dor que está ainda gravada em seus corações. E Jesus precisa, pelo anúncio da paz, introduzi-los no novo, ou seja, na vida da ressurreição, na vida como ressuscitados em Cristo, na vida de homens e mulheres ressuscitados. Por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Jesus conhece os corações, imagina quanta coisa ele não viu ali naquele momento. E em seguida, olha como é lindo, meus irmãos, ele mostra suas mãos e seus pés. Tocai e vede, sou eu. Minhas mãos e meus pés. Estão as feridas aqui, que recordam a minha morte. Mas eu sou vivo. Eu sou o vivente. Olhem para as feridas que vocês estão recordando em seu coração. Mas diante de vocês está aquele que vive, aquele que é eterno. Santo Antônio escreve um breve comentário em um de seus sermões a respeito desse evangelho. Vamos ouvir esse trechinho. Toca-me e vede, sou eu. É intitulado assim o texto de Santo Antônio. Temos tanta devoção no Brasil a Santo Antônio, mas conhecemos tão pouquinho os escritos dele. Então fica aqui, mais uma vez, a motivação do Padre para conhecermos Santo Antônio teólogo, Santo Antônio Padre espiritual, Santo Antônio que curou almas e orientou corações para Cristo. Conhecemos os feitos e fenômenos dos milagres ordinários e extraordinários realizados por ele. Ordinários são aqueles que, pregando a palavra de Deus, levam os pecadores à conversão. Isso é ordinário, segundo a ordem da graça, segundo a ação do próprio Senhor. Os extraordinários é fazer os peixes, pregar para os peixes,
ressuscitar o morto, é o jumentinho que se dobra diante da pregação dele. Esses são os elementos extraordinários, mas o ordinário, que muitas vezes está presente nos seus escritos, esse a gente merece ler e poder viver essa experiência de ser também miraculado pelas santas palavras daquele que de sua boca nunca se ouviu dizer uma palavra de ofensa contra Cristo ou contra o irmão, Santo Antônio de Lisboa. Vamos ouvir o texto. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. A meu ver, são 4 as razões pelas quais o Senhor mostra o lado, as mãos e os pés aos apóstolos. Em primeiro lugar, para mostrar que tinha ressuscitado verdadeiramente e afastar do nosso espírito qualquer espécie de dúvida, respondendo assim a muitas das questões em seus corações. Em segundo lugar, para que a pomba, ou seja, a igreja ou a alma fiel, pudesse fazer o seu ninho nas suas chagas, como nos recessos das rochas as pombas se escondem e fazem seu ninho. Aí encontrando o abrigo do gavião, que a espreita e tenta a todo tempo perdê-la. Em terceiro lugar, para imprimir no nosso coração quais insígnias as marcas de sua paixão. Em quarto lugar, para nos advertir e nos pedir que tivéssemos piedade dele e não o trespassássemos de novo com os cravos dos nossos pecados. Que palavras delicadas de Santo Antônio, vendo 4 razões, na apresentação que o Senhor faz. Afastar a dúvida e ao mesmo tempo dizer, vem para esse canto aberto no meu peito por ti. Vem para junto de mim, não tenhas medo. Vem para junto de mim, aqui estarás protegido. Depois, para imprimir no nosso coração as insígnias da sua paixão. Uma vez junto dele e tornando-nos plenos do seu amor, Jesus quer marcar o nosso coração com as chagas do seu amor, para que possamos amar na profundidade do seu amor por nós. Em terceiro lugar, para que nós, conhecendo esse amor e zelando por ele, tenhamos essa resposta de gratidão que tanto falamos, de não querer vê-lo ofendido outra vez. O chamado santo temor de Deus, de não deixar em nenhum momento que ele venha não ser amado, que ele não venha a ser honrado por cada um de seus filhos. Continuando. Ele mostra-nos as mãos e os pés. Eis as mãos que vos formaram, diz-nos o Salmo 118. Vede os cravos que as trespassaram. Eis o meu coração, onde nascestes vós, os fiéis, vós, a minha igreja, como Eva nasceu do lado de Adão. Vede a lança que abriu o meu coração, a fim de que vos fosse uma porta aberta para o paraíso, que o querubim de fogo mantinha encerrada desde o pecado de nossos primeiros pais. O sangue que correu do meu lado afastou este anjo, embotou-lhe a espada, a água extinguiu o fogo e a todos vós foi entregue a minha vida. Escutai com atenção, queridos irmãos e irmãs, ouvi bem estas palavras, guardai-as no coração e vos asseguro uma coisa, tereis paz em vossas vidas e vivereis a alegria de estar sempre unidos a Cristo. Meu irmão, minha irmã, como é bom ouvir essas palavras de Santo Antônio. Que grande amigo nós temos na devoção do nosso Brasil. Assim, Santo Antônio olha para o texto que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, onde o Senhor depois, em seguida, toma o pão e o peixe, come e um pedacinho de peixe, Deu-lhes um pedaço de peixe assado que ele tomou e começou a comer diante deles. E depois Jesus vai
abrindo, assim escreve São Lucas, o entendimento dos discípulos. Aquilo que começou em Emaús se completa agora. O Senhor, que os conduzirá a Galiléia e depois os acompanhará até Jerusalém, vai conduzindo os discípulos no entendimento mais profundo da fé, para que eles permaneçam nele. A fé nos foi entregue como dom para a nossa aliança com Deus. Então peçamos hoje mais uma vez que o Senhor renove em nós o vigor da fé, que Ele restaure no nosso coração a esperança e ao mesmo tempo revigore a força do amor em nós, para que possamos oferecer as nossas vidas como gesto de oblação pela salvação da nossa família, por todas as pessoas que estão à nossa volta. Tenhamos a alegria nesses dias de defender com ardor a nossa fé. E como a gente faz isso? Rezando com entusiasmo, seguindo a novena da Divina Misericórdia, como temos feito. Mas prova de oferecer, ao menos uma vez ao dia, a oração do Santo Terço com os mistérios gloriosos. Essa semana toda, oferece os mistérios. Padre, mas eu tenho o hábito de manter a oração do Terço segundo o preceito do dia. Toma por excelência a proposta. Me desculpem estar falando agora só na quinta-feira, mas todo o período da oitava de Páscoa poderia ser uma santa escolha rezarmos os mistérios gloriosos de um domingo até o outro. E isso bem venha. Bem venha. E se por acaso queremos manter a disciplina do mistério correspondente ao dia da semana, que bem venha e façamos ainda aquele outro a mais. Quando a gente ama, a gente é generoso e daí oferece aqueles gloriosos, recordando a alegria de Cristo ressuscitado e celebrando também ao lado da Virgem Maria, com toda a Igreja, nessa santa devoção, a alegria da ressurreição de nosso Senhor e todos os tesouros de sua ressurreição assegurados a nós. E terminando cantando a nossa Rainha do Céu, a última dezena dos mistérios gloriosos, em honra a nosso Senhor que nos destes tão grande Mãe intercessora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.